Oi, gente, mais um Relaxa, Tudo Passa aqui. Eu sou a Aline. E eu sou a Alessandra. E esse programa está sendo muito especial. Como vocês podem ver, estamos com as nossas mães. Oi, gente. Oi. E nós estamos aqui no Relaxa Tudo Passa hoje especial. Fica com a gente. Gente, esse programa é do nosso coração para o coração de vocês, porque nós trouxemos as nossas mães para serem entrevistadas e nós vamos apresentar essas poderosas que nos educaram e fizeram com que nós fôssemos essas mulheres mais poderosas ainda. Com certeza. Mãe, se apresenta, mãe. Eu sou a Fernanda, mãe da Alessandra. E mãe de um monte, mas fala dos outros filhos também. Os outros filhos ficam para depois. Ela não quer contar agora. É muita gente, Já basta meu a Alessandra Deus. dando trabalho. Vou falar só dela, porque muita dos outros não dá tempo. É isso. Quem é você, é mocinha você. linda? Gente, eu sou a Eveline, né, mãe dessa boneca aqui, né, minha princesa. Eu sempre pedi a Deus que meus filhos viessem com saúde, né? E eu tive a Aline e o André. E é muito bom ser mãe. Não tem uma receita pronta. Se aprende o dia a dia. Que amor demais nunca faz mal a ninguém. E assim, foi muito bom. Eu me sinto muito realizada em ser mãe. Ai, que Bom, eu E a também. gente vai falar sobre o amor. Hoje é um bate-papo gostoso. Estamos aqui experimentando todo esse cardápio maravilhoso da Casa Buller. Chamamos as Olha o nossas mães de tintim surpresa. Vamos fazer um tintim aqui, um brinde ao amor. Hoje nós vamos falar sobre o amor. Um brinde aqui para o amor, comemorar, celebrar esse amor de mãe. Que a gente só sabe quando a gente né, Alê? A Tá nossa falando sobre saúde. isso. Muito obrigada, Senhor, por esse momento. Obrigada por esse alimento. Abençoa, Senhor, as nossas vidas. Traz prosperidade, longevidade para a vida das nossas mães. Em nome de Jesus. Amém. 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 E a gente falando de amor aqui, nós podemos dizer o seguinte. Aquela famosa frase que a gente escutou da nossa mãe, e eu escutei muito dessa aqui, era o seguinte: quando você for mãe, Você vai saber o que é bom. Você vai saber o que é bom, você vai saber o que eu tô querendo dizer. Mas um dia você vai saber, Aline, um dia você vai saber. É muito bom a gente falar essas Meio coisas assim, para né? aprender, né? É. Não, mas eu quero saber, Ivy, assim, Diga. conta uma história da Aline, aquela que ela vai se envergonhar, aquela que você não quer aquela Eu tô coisa pra cutucando ela aqui ninguém. embaixo. Não, a gente quer saber os podres, a gente quer saber das fofocas. Conta uma fofoca bem forte, um babado bem forte pra gente, da Aline. Vamos lá, um babado assim, bem forte da Não fala que eu Aline. fui do fã-clube da Chiquitita, não. Aquela das escolas que foi chamada na diretoria. Não, pior... foi uma vez. Tu foste chamada. Mas, Aline, eu não Aline- te imagino sendo Aline- chamada na Porque eu fui diretoria. defender meu irmão. Mas tu Foi não isso, é isso foi. que eu ia contar. Eu fui defender meu irmão. Foi. A Aline, ela sempre... nunca fui, só a nesse dia. Aline, ela sempre teve esse sentimento de proteger, né? De agregar, de juntar, de família, né? E isso foi muito forte, assim, na Aline. E eu me lembro que uma vez, tudo era muito perfeito na escola, ela era muito estudiosa, muito focada, tudo isso. E um belo dia eu fui chamada pela diretora, né? Porque houve um probleminha com a Aline na escola. E é isso, né? Ser mãe é isso também, gente. A gente também passa, né, esses pequenos perrengues, né? Mas que faz parte da vida. Então, quem é que nunca foi chamado, né? Na escola, né? Enfim. E aí a diretora me perguntou, olha, Eveline, a Aline, ela teve um problema, ela bateu numa coleguinha, porque houve uma situação com o irmão dela, ela estava no recreio, né? E aí ela foi para cima da menina e eu queria saber como é que a gente podia resolver isso. Inclusive estava a mãe dessa criança na sala, né? E a Aline sentadinha e a filha dela sentadinha no outro lugar. Aline trombadinha, viu? Essa psicóloga que fala pra vocês não baterem nas pessoas, Que eu falo, não brigar relaxa, com tudo ninguém. passa, já bateu na Essa que escola. fala relaxa, foi dar na cara dos outros por causa do irmão. Eu não é. fui por causa de Alessandra, nunca fui na escola por Sim. isso. Mas fui por causa de Neto.
Foi por causa de neto, né? É, por causa do meu neto mais velho, Oh, o Carlos meu Deus. Henrique. Ai, Sim. Carlos Não, Henrique, mas aí a te gente entendo, Mas tem que é fazer o porque- seguinte. Não, pera, eu vou fazer um parênteses. Gente, Carlos Henrique é um menino lindo, meu Oh. piloto, que mora lá em Belo Horizonte. E ele, olha, ai, gente, foi o primeiro grande amor da minha vida. E aí, Da quando nossa. chamavam, eu trabalhava muito, eu dizia assim... Ai, mamãe, pelo amor de Deus, esse negócio de escola eu não aguento. Vai lá. Não, porque eu sempre levei os filhos para a escola. Que são Sim. 4 Sim. e mais 4 que eu criei. Por isso que eu não Sim. queria dar o nome, porque Entendi. é muita É gente, muita tá? gente, né? É. E agora, da minha idade, pode eu esquecer o nome. Aí, né? Pra não correr o risco E de o meu filho Henrique, ficar mãe, o que ele chateado. aprontava? Aí o Henrique, ele todos os dias ele apanhava do colega dele. E eu e a tia dele, Ellen, dizia mesmo assim: você nunca bata. Sim. Você nunca. Mas a vontade era dizer bate. Mas Dá a gente umas dizia, porradas não nesse é, menino. não É. bata. Aí segure nele e diz assim: você não é meu pai. Aí ele Sim. disse: vó, eu já fiz. Oh. Ele já me mordeu até nas costas, ele chegava mordido. Quando foi um dia, ele chegou. Não, eu fui buscá-lo na escola, a professora chegou e disse: olha, o Carlos Henrique está na diretoria. Eu digo: desse tamanho. Tinha 4 anos. É, meu não, Deus. 3. Ele foi 4, ele foi pro outro. É verdade. Aí, quando eu cheguei lá, os dois estavam de castigo, olha. Oh, meu Aí ela Deus. disse, o Carlos Henrique bateu no colega dele. Aí eu disse, mas qual foi o que aconteceu? Ele mordeu as costas do Carlos Henrique, tava o roxão. E eu aqui dentro, Dói. ai, não. Ah, dói. Graças Fiquei a Deus, foi ele alegre porque ele bateu no menino. Porque ele Mas, deu um empurrão assim, no menino, eu não que o menino ia rebolou dizer, por né? cima das mochilas. Sim, Eu não sim. ia dizer isso nunca, Sim. mas a minha felicidade aqui dentro estava Porque ele dizendo... se defendeu, né? Pois é, porque ele nunca, é. nunca batia, nunca. É. E da Alessandra, também não... Tem uma que ir pra menina, diretoria oh. agora, né, dona Cecê? Agora que tu tem que ir pra diretoria dessa moça, tu não Maninha, acha? ela só vive na diretoria comigo. Quando cresceu, teve que ir pra diretoria. A Mas mamãe, é. a mamãe, E ela aí tomou um susto eu quando tomei, cheguei lá, eu tava- tomei um susto. Ao mesmo tempo, eu também tive esse sentimento. Eu falei, Quando ela gente, que tu soube coisa. o motivo, Eu né? falei, Quando que tu coisa soube o bonita, motivo. né? Ela foi defender o irmão Isso. dela. A menina Porque, do meu tamanho foi né? batendo no meu irmão, da minha Vocês sala. estão presenciando 2 mães que são cúmplices em agressões familiares. Vocês hoje compreendem por que nós somos assim. Corta essa Ai, parte. não, corta essa parte, corta essa parte. Corta, né? corta. Mas a mamãe, ela é muito compreensiva, sempre foi. E ela tava... Ela sempre parou pra ouvir a gente, né, mãe? E lá na escola, na hora que a gente foi chamado, ela foi entender o que aconteceu. E É. eu lembro que a minha mãe falou assim, minha filha, eu não vou dizer que você errou, porque eu sei que seu irmão é menor que você. Meu irmão é bem mais novo que eu, ele tem 3 anos mais novo que eu. Então, quando eu tinha 7 anos que ela foi chamada, o André tinha 4 anos. E a menina de 7 anos da minha sala tinha empurrado o André. Então, eu não contei conversa no recreio. Quando eu vi isso, eu saí igual o Jiraya. Empurrei ela. E depois a gente se entendeu. Depois a menina e eu, a gente ficou best friends Nossa, forever. elas ficaram super Mas, amigas não, depois, né? Isso Tudo se acontece. entendeu. Amizade Acontece. verdadeira, né? Depois Não que é eu uma porra, coisa- tá tudo bem. Virou a gente. gente não vai incentivar, Não, né? não. Mas como Incentivar, eu não. disse, eu não incentivei, mas ao mesmo tempo eu não vou mentir que eu Sim, fiquei muito né? contente com ele. Sim, sim. É, Gente, é importante mas assim, defender, né? a gente observa, né, como a vida da gente muda com a maternidade. Então, muitas coisas que eu dizia antes de ser mãe, né? Ai, a mamãe é chata, ai, a mamãe faz isso, ai, a mamãe já implica com não sei o quê. Hoje são coisas que eu faço com meus filhos, valores que nós passamos. E a gente percebe que esses valores que a gente passa para os nossos filhos, eles são muito importantes, porque eles são parte da formação da personalidade, da formação do caráter. E hoje foi muito interessante. Nós chegamos no salão, e aí eu sou essa pessoa que fala pouco. E quando a mamãe chegou, ela Não, chegou eu mais cheguei cedo antes, que eu. é. Pois é, quando a mamãe chegou, ela chegou mais cedo que eu. E ela começou a se arrumar do lado de onde eu ia me arrumar. E o povo tá ali acostumado comigo, que vivo lá perturbando lá na Amanda Beauty Center. E aí, Eu não dei Quando- beijo pra ela. quando me viram,
a primeira frase que o Abi e a Jane disseram. A gente agora viu que a tua mãe é igualzinha, vocês são idênticas. Não, e a moça que estava lá se penteando disse assim: menina, eu falo muito, mas eu encontrei uma que fala mais do que eu, que era eu que estava lavando o cabelo. Que tava lavando o cabelo. Aí quando eu cheguei, ela falou isso, eu digo, e ela ainda não viu as 4. E que lá em casa a gente tem que brigar por senha. Tem senha. É a tua mesmo? vez. É a A tua vez pra Tua falar vez, lá na tua tua vez. casa, é? Tem É. senha, né? Não, é que a gente não é muito parecida, não. Acho que não dá pra ver. A gente nem é muito parecida. Quase nada. Olha Então, aí. pelo menos uma coisa boa, né, gente? A gente carrega 9 meses. É lindo quando a família inteira se reúne e diz, é a cara do pai, né? Não é? Isso, é. Né? Ainda Então bem que tem você nunca alguma ouviu isso, coisa, né, né? mãe? Não. É. Com E ela, não. A gente é muito parecido no jeito também. Tem gente que olha pra mim, que conhece ela, fala: meu Deus, tu fez um jeito, agiu agora, um trejeito igual sua mãe. A gente é muito parecida, até na forma de falar, Sim. de agir, Sim. de se vestir. É. Ela é meu exemplo, né? Eu já falei aqui, inclusive no podcast que a gente estava falando sobre consultoria de moda, eu falei que você trabalhava com consultoria de moda. Sim. E que você era uma pessoa sempre me espelhei, desde pequenininha. Sim. Que eu sempre fui muito vaidosa igual ela, e eu fazia ela fazer escova em mim pra eu ir pra escola, arrumada de escova. A gente fazia roupinhas de boneca juntas, Fazia. né? Eu adorava. Eu fui mãe muito cedo, eu fui mãe aos 22 anos. E foi assim, um acontecimento, né? Um acontecimento. De repente, eu não senti que estava grávida quando eu fui à médica e ela disse, olha, você está grávida de 3 meses. Aos 22 anos, né? Dessa princesa aqui que está do meu lado. E eu vou dizer para vocês, não se culpem, não se cobrem, mulheres, mães, né? Tudo na vida acontece com a permissão de Deus. De Deus, né? sempre eu com a digo permissão isso. de Deus. E ela veio no momento certo, eu curti cada momento, cada gavetinha, cada lacinho. Sempre gostei muito de trabalhar com isso, de arrumar o quartinho dos meus filhos, né? E eu sempre sentei com os meus filhos para brincar. Brincar de boneca, brincar de... naquela época do André era Jiraya, né? Enfim, né? Jiraya. Jaspion, né? Power Rangers. A gente fazia piquenique dentro do condomínio, a gente ia pra grama, eu fazia a lancheirinha delas e eu tentei curtir o máximo os meus filhos, porque a vida, gente, é muito passageira, né? Então, enquanto a gente estiver aqui, dê o seu melhor, carimbe o seu passaporte para que um dia você diga assim, valeu a pena. Valeu eu a fui pena. muito feliz, né? Fui muito feliz. Então, eu e a Aline, a gente foi muito parceira, sabe? Assim, Mãe, né, diga lá, parceira. a frase predileta dessa moça, que ela disse assim pra mim. Minha filha, eu falava que ela mimava muito, né, meu irmão? Eu não, meu irmão. Aí ela falava bem assim, Presta atenção. minha filha, você vai aprender que amor demais nunca é de menos. E Ai, que lindo. E quando eu cresci, eu vi o impacto, aí eu vou me emocionar agora. O Opa! impacto que ela causou na minha vida até hoje, porque a mãe que eu sou hoje, eu devo muito à mãe que ela é pra mim. Que eu tenho todo o amor e carinho pra lidar com meu filho. E eu acho que hoje a gente tá falando de amor, né? E eu e a Alessandra, a gente trabalha com saúde mental e a gente vê o impacto que a falta de amor causa nas pessoas. Muita. Então Deus é muito bom mesmo quando Ele presenteou a gente com mães que amam a gente com tanto carinho, porque esse é o maior legado que você me deixou. Eu queria que deixasse registrado aqui que amor demais nunca é de menos. Obrigada por todo esse amor que você deu pra mim em todos os sentidos, porque isso não tem dinheiro no mundo que pague. Eu queria que você soubesse disso. A gente tá falando sobre amor e sobre maternidade aqui. E um filho que é muito amado pela mãe, ele tem todas as possibilidades de ser a sua melhor versão, porque ele nunca falta amor dentro dele, ele não sente esse vazio que a gente vê tanto, infelizmente, no nosso consultório. E já ganhamos aqui. Dona Fefe já tá aqui dando conta do recado. Já. Eu achei que eu só ia chorar no final, mas não consegui. E essa moça aqui, ela é só amor. Ela tem muitas experiências de amor pra contar. E o mais bonito dela, meninas, que vocês não sabem, é que ela foi
abandonada num orfanato, quando ela era muito pequenininha. E ela foi adotada. E ela conseguiu transmutar dentro dela esse amor muito grande que ela tem. E ela podia ter todos os motivos para ser vítima da vida, mas ela é uma das pessoas que mais ama as pessoas, principalmente ama a mim e o meu irmão. A gente se sente muito amado por ela. Viu? Que legal. Gente, agora olha Eu só. quero bater palma. Eu também. Gente, assim, todo mundo tem uma história, né? E aí, todo mundo, às vezes, ninguém entende direito. E a gente também nunca conta, né? Não. Por que eu tenho 2 mães? E eu quero hoje também... Mas não conta porque às vezes não chega. Não chega nesse nível de... Né? assim, Ninguém tem vergonha de nada, não. Não, ninguém É tem. porque Olha como a gente é realmente parecida na nossa vai história, né, passando Ale? e a gente Isso que eu tava... Você contando, eu tava só prestando atenção, eu digo, parecido com o meu da Alessandra. E, Só na que verdade, o que acontece? Por que eu tenho 2 mães, né? Porque quando a minha mãe, né? É porque quem criar é amor. Então, eu considero como minha mãe, sempre considerei. E mesmo ai, que não considero. E aí... E aí, o que acontece? Quando eu nasci, o meu pai, ele disse que eu não era filha dele. E eu nasci de um relacionamento extraconjugal. Então, meu avô, ele foi me visitar na maternidade e ele disse que eu era a cara do meu pai. E naquela época eu não tinha DNA. Então... Era pela cara mesmo. Era pela cara, né? E aí tem um ditado muito chulo, mas que é interessante a gente lembrar, que diz que filho de... Peixinho. A cara tira da culpa, né? Então, eu era loura de verdade, sem pagar tinta, eu tinha os olhos azuis. E todo urubu, quando cresce as penas, fica preto. Então, eu nasci pro outro lado. E aí, mesmo assim, quando foi logo em seguida, depois de um ano mais ou menos, a minha mãe biológica engravidou de novo. E eu fui uma criança quem vê meu Instagram já viu isso, que eu fui roubada da maternidade pela minha própria mãe, porque eles separavam as mães das crianças e todas as crianças estavam morrendo. E a minha mãe biológica, que eu também amo muito, ela fugiu comigo na hora que a enfermeira deu as costas. Porque se ela não tivesse fugido comigo, eu não estava nem viva. E aí, quando aconteceu isso na minha vida... Ela não tinha dinheiro, papai não ajudava muito e ela me levava para os hospitais não. Ela me levava para o consultório particular, dos melhores médicos que tivesse. Eu tomava um leite caríssimo, leite que já é hidrolisado, tudo, porque eu não podia nem tomar leite, né? Naquela época eu não sabia disso. E ela fugia sem pagar consulta, porque Ela não tinha dinheiro. Mas ela queria me oferecer o melhor. Ela e não aí, tinha quando ela engravidou condição. de novo... Ela mandou um recado pro meu pai que ela não podia mais cuidar de mim. E meu pai tinha muito dinheiro. E eu ia viver com meu pai. E só uma pessoa que realmente tem muito amor vai cuidar de uma criança que é filho da amante. Obrigada, mãe. E não é... E não é que tu é muito amada, menina? E não é só sobre ter me criado. Porque Chamado, né? eu fiz um evento semana passada e a mamãe, como sempre, tá em tudo que eu faço. Ai, E a mamãe tava lá e ela riu muito e depois eu falei, eu vou fazer outro. Aí a primeira coisa que uma das convidadas disse, leva sua mãe. E eu disse, a minha mãe, ela me acompanhou em todas as minhas aulas de balé. Em todas as minhas peças de teatro da adolescência, em todas as apresentações de trabalho científico da faculdade. Tudo. Na minha vida adulta, ela ia distribuir bolo no hospital psiquiátrico. Eu fazia curso, eu dava aula de SUS. Ela fazia bolo e o pessoal ligava para se inscrever e dizia assim, doutora, mas vai ter a bola da sua mãe? Então, não é só sobre ter me acolhido, mesmo eu sendo a filha da amante.
é sobre me acompanhar e me apoiar. E hoje ela passou meu vestido que a empregada faltou. Ela disse, minha filha, eu vou passar teu vestido Oh, para meu ti. E isso é amor. Lindo. Eu disse, eu ia para a escola, ela estudava lá no Centrão Contos com podres, o professor, mãe, contos não, podres. como era o nome daquele professor que tu estudava, Orlando. que era O Ribeiro. em cima? Ribeiro, Aí, Rosenval, Orlandão. menina, lá no Centrão mesmo, ali na turma da noite, Aham. e eu não deixava ela. Ela dizia assim, Sim. mamãe, vai para casa, que depois você vem daqui a tantas horas. Não, eu ficava lá embaixo, ou então eu participava da aula. Por quê? Para eu ir em casa e voltar, eu preferia ficar lá. Todas as aulas eu assistia. Só não me formei em médica. Mas assistia todas as Todas aulas. as aulas. E dava E eu- carona para os meus e eu vou amigos que te moravam muito dizer, olha, longe. Da escola até a faculdade, que ela estudava lá na UFAM, eu tinha uma F1000 de 2 cabines. Uma vez eu carreguei 20. Não 20. pergunte como. Era para teatro, Nossa. tudo. Mas isso tudo eu fazia com... Nem me cansava. A gente não cansa, né? Não. É porque eu acho que a gente faz com amor, né, gente? O amor é a Agora, base de tudo, eu né? te digo mesmo, meus netos, eu dizia assim, o dia que eu tiver neto, eu não vou fazer mais nada. Ela disse, mãe, que horas que a senhora quer que os meninos estudem? Eu só posso levar de tarde. E eu não gosto nada de tarde. Eu gosto de manhã. De manhã. Então eu acordo 4h30, vou levar eles, ela fica. Eu não quero que ela acorde mesmo, Sim. sabe? Aí quando eu chego, tomo meu café, vou pro meu tranquila, quarto. Eu que digo, vou para o meu mundinho, que é meu quarto. Depois da pandemia, é meu mundo. Adoro, não suportava ficar em quarto. Sim. Mas, sei lá. Mas que é significou gostoso, isso, né? A gente dizia que a Meio mamãe não tinha cantinho. perna, ela tinha roda. Então a mamãe teve carro a vida inteira. E você não via a mamãe em casa. Ela só tava Não. de casa, Eu tipo também assim, adoro no café da adoro a Eu manhã. adoro Aí dirigir. sumia a manhã Ai, toda. que lindo, Aline, tu também odeia dirigir? Não, Tu dirige por obrigação. Eu não Alessandra não suporto suporta. dirigir. Mentira, Eu dirijo Alessandra. por obrigação. Não, eu amo. Eu amo. E eu quero deixar Por aqui um causa dela. parêntese. Eu adoro dirigir. Inclusive, ela Gente, dirige melhor do que... Ela dirige... Desculpa, pai. Melhor que meu pai. Eu dirijo melhor do que a todos mamãe lá em dirige casa. muito bem. Eu E gosto. assim, ela dirige desde muito nova, né? E os maquiadores ficaram aqui desesperados, sabe? Desculpa, mas a gente fez o possível para não borrar a maquiagem, mas não deu. Desculpa, Abi. Então, assim, essa questão da liberdade, a mamãe também foi um valor que ela sempre passou. Por quê? Porque ela sempre dizia assim, que eu como mulher, eu poderia fazer tudo. Poderia fazer qualquer coisa. Que tudo era possível. Então, nunca teve. Eu fiz curso. Fala um curso aí que tu acha que ninguém faz. Vitrinismo. Eu já fiz. Modelismo, desenhar roupa. Já fez. Eu já Eu ia fiz. com ela. Ela fazia também. os cursos comigo. Ela me levava a fazer os cursos comigo. E se eu dissesse que não interessava onde era, todos os meus planos, projetos ia, e sonhos, mana. a mamãe sempre disse, como é, minha filha? O que é que a gente vai fazer mesmo? Então, isso é libertador, porque você vê que a gente tem muitos pais que tolhem os filhos. Ah, não, isso aqui... Ah, não, você não precisa fazer isso aqui não, isso aqui é besteira. Não, quando o pai dela dizia, não, isso é muito longe. Eu digo que quem disse que ela vai só... Tô lá, meu filho, tô também no curso. Tu vai fazer curso que só tem jovem. Eu digo, e eu sou o quê? Jovem. A gente tem que participar com eles, né? Gente, essa parte que a Alessandra falou, que ela teve sempre muita liberdade para ser quem ela é. Isso me marcou muito, porque na minha casa, eu fico... Alessandra, de novo, eu preciso registrar isso aqui, entre eu e você, que a gente fica chocada como a gente tem uma história de vida que Parecida. se conecta. E a gente foi se conectar de uma forma tão especial esse ano e foi providencial, né? Porque passamos por momentos difíceis, que não deu certo, né? E estamos aqui hoje e compartilhando nossa história de vida, que a gente sabia um pouquinho de cada, mas eu fico chocada, né? Com essa semelhança. A mamãe, ela, na minha casa também, eu nunca fui obrigada a nada.
sempre tive muita liberdade. Era muita conversa. Olha, se você quiser ser isso, seja. Se você quiser ser aquilo, seja. Seja feliz. Seja o que você quiser. A gente tá aqui por você. Eu lembro que eu sempre fui muito alto. Sempre cobrei, até hoje eu sou assim. Tento melhorar na minha terapia. Ela disse que vai ficar relaxada quando eu tiver good vibes. Eu falei que eu tô preparada pra 2080, eu sei receber minha alta. Gente, se ela for minha terapeuta, o que, é que ela vai dizer de mim? Nem sei. Porque E se aí a eu- Aline não é good vibes, quem sou eu na fila do pão? Porque eu sou muito autocrítica, eu me cobro muito, sempre me cobrei muito. E eles sempre foram muito iguais vocês, né? Mas eu já Criaram muito diminui bem. muito esse fator crítico. Isso, e eu era muito assim. Quando eu era pequena, eu tirava. Se eu tirasse 9, eu tava chorando porque eu estudei pra tirar 10. Então eu sempre me autocobrei muito, uma autocobrança excessiva, sem necessidade, porque eles sempre falaram assim: Aline, 7 passou, tá ótimo, vai ser feliz, vai aproveitar a vida. Isso. Mas eu não era assim comigo, né? Engraçado, com a personalidade da gente. Você mesmo se cobrava, Eu mesma né? me cobrava. E hoje eu trabalho isso, graças a Deus, eu tô muito melhor. A gente vai sendo a nossa melhor versão a cada ano. Mas é impressionante como a nossa conexão até nisso. Seja o que você quiser. E eu Mas decidi seja o melhor. que seja o seu melhor. Sempre seja feliz, acima de Feliz. tudo, né, mãe? O que você falava, A gente, mãe? eu falava muito isso pra ela, porque eu me lembro muito também dos ensinamentos do meu pai, né? O meu pai, ele nunca cobrou, nem de nenhum filho, a religião, a profissão. Ele achava que a gente tinha essa liberdade, precisávamos ter essa liberdade, né, Ali? De escolher, de que você seja feliz. Então, ela tinha que escrever a historinha dela e que ela, desde adolescente, dizia muito pra mim assim: mãe, eu acho que eu vou ser... Ela, com 12, 13 anos, começou a dizer: eu acho que eu vou ser psicóloga, porque eu tenho uma missão, eu amo cuidar de Eu pessoas. sempre gostei Que de cuidar. lindo! E aí eu dizia: filha, olha, qualquer profissão que você escolher, que você seja feliz, né? Ame o que você faz. Porque tudo que a gente bota amor na vida, né? Você não trabalha, é prazer, O amor é o né? tempero, né? O amor é o tempero. Eu já quis ser O amor é o professora, tempero. já quis ser aeromoça. Mas professora, a psicóloga era muito forte, Mas psicóloga era muito forte. Era muito forte. E depois da minha experiência de vida que eu fiquei doente na adolescência, eu Sim. experimentei o poder da psicologia na minha vida. E como eu consegui ressignificar a doença que eu tive com a ajuda da psicóloga que me acompanhou. E aí eu olhei pra ela e falei assim: meus tios são psicólogos. E eu falei pra ela: Sim. mãe, eu decidi, eu vou ser psicóloga. E ela: vai lá, minha filha, arrase, você vai ser a melhor psicóloga do mundo. Ela sempre me incentivou muito, meu pai também. Então, a gente cresceu nesse lar, né? Que a gente teve liberdade para escolher e ser a nossa melhor versão, dentro das nossas escolhas, né? Não ser cobrado para ser algo. Não. Aline, tu sabe que eu gosto da parte dos insights, de falar direto com as pessoas, né? Então, eu gostaria muito que você observasse isso no seu lar, com seus filhos. Você, mãe, você que está cuidando de vidas, de pessoas que estão crescendo, que estão se desenvolvendo. Aceite seus filhos como eles são. Aceite a personalidade deles. Aceite as escolhas deles. Apoie, inclusive. Contanto que não sejam coisas negativas ou prejudiciais. Porque você idealizar, nós temos o filho ideal, que a gente idealiza, desde quando nasce, o que a gente quer que ele faça. E a gente tem o filho real. O teu filho real é que precisa de ti. O filho real, ele precisa ser amado, você precisa saber o que ele pensa, você precisa ouvir o que ele fala e você precisa saber que isso vai ser muito importante para ele ser bem-sucedido em qualquer profissão, em qualquer área que ele escolher. E isso foi que nos fez ter liberdade de escolha para que nós façamos hoje o que nós realmente amamos. Que a gente não esteja... Porque se eu fosse obrigada pelo meu pai, eu ia ser... O que o papai queria que eu fosse, mãe? Para não dizer que eu estou mentindo aqui. Advogada, porque ele queria que eu fizesse um concurso para ser juíza. Então, assim, essa questão da escolha, de você aceitar as escolhas dos filhos, é muito importante. E que ele seja responsável pela consequência das suas escolhas. Então, ame, e amar é deixar livre. Amor é laço, não é nó. Deixe livre e aceite as escolhas de cada um.
E é muito lindo isso, porque isso. você fazia isso com a gente, mãe. Você sempre aceitou a gente como a gente é. Você nunca quis que a gente fosse igual a ninguém. Não. O filho ideal que faz isso. Pelo contrário, às vezes eu me cobrava tanto e você, minha filha, se acalme. Relaxa, vamos fazer uma oração. Você sempre respeitou muito a nossa essência, a minha, a do André. Eu acho que o André também se sente assim. Sim. E você nunca comparou a gente com ninguém. Eu acho isso tão legal, porque isso traz... Você não sabe, pai e mãe, o benefício que você faz pro seu filho quando você ama ele pelo que ele é. E quando você ora, né? Eu achei interessante tu trazeres assim, que a Eve falou da questão da liberdade religiosa, Sim. mas ela sempre orou com vocês. Sim. Ensinou E a uma oração coisa, pra gente. E agora vamos contar os causos, né, mãe? Não, Que eu era lembrando. quem na igreja? O que eu fazia? Conta Ah, aí. ela ajudava o padre. Ela era E ela coroinha. chamava, porque ela lia aquela... A primeira leitura, eu primeira li a primeira leitura na igreja. Era ela todas as vezes. Todos os e domingos. ela, eu estava ainda agora conversando com alguma pessoa, eu dizendo, a minha filha se tornou evangélica. Eu sou católica, mas eu vou mais na igreja dela do que na minha agora, esses tempos. Não que eu gosto, eu me sinto bem. Mas o que eu ia contar é dela pequenininha, a Alessandra, falando sobre isso. A Alessandra aprendeu a ler muito cedo, com 3 anos. E o pai dela, esse negócio de Olha a comparação. prodígia, essa neném. De comparação. Aí, depois, no final, eu vou dar o nome dos filhos, tá? Porque vocês vão ter que puxar um... Aí, quando eles escutarem aqui, não ficar com ciúmes, né? Aí... a Alessandra aprendeu a ler com 3 anos, mas não que eu forçasse. Era assim, eu fazia palavras cruzadas e ela queria saber o que eu estava fazendo. Aí ela, Curiosa. casa. Alessandra, tu aí, sempre foi pra Frentex, que fala é logo. isso? Aí eu desenhava desse tamanho a letra, grande, porque eu me formei em professora, né? Sim, também. É? Também. Aí, Olha que A legal. minha primeira profissão. Gente, eu fico Aí- chocada com essas coisas. aí ela dizia assim, Professora primária. também. Nosso magistério. 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 Meu Aí Deus. a Alessandra aprendeu a ler, Muita tanto conexão que ela aqui, pulou gente. 1 ano lá no Colégio Auxiliadora, que eu estudei lá, os filhos, as meninas estudaram lá. E a Alessandra aprendeu a ler cedo e a irmã me chamou dizendo, olha, a Alessandra está atrapalhando as aulas. Aí, Por que será que eu por quê, atrapalhava irmã? as aulas, gente? Nossa, E a nada a irmã ver com a disse, Alessandra. Eu não não, entendi porque a isso. gente Por quê? vai Você foi uma injustiça com a escrever. bichinha. Tudo isso. A gente vai escrever, ela já fala, porque ela ainda ia botar Pra frente. C-A-S-A, casa. Aí Aí ela, ela fala, casa. casa. Aí eu digo exibida, né? Se exibir. Não, a Oh, professora meu queria. Deus. Gente, tem coisa que, tipo assim, Aí- a professora queria uma vez me colocaram para ler sapo. Aí a professora foi desenhar. S com A, que era para dizer Sá, né? Aí eu olhei sapo. Aí a mulher olhou pra minha cara. Aí o pai dela disse assim, por que você não ensina os outros do mesmo jeito? Eu tentei. Não vou dizer que eu não tentei. Mas a eles bichinha era aprenderam Frentex, né? na época certa que Isso, aprendia na isso. época, né? É ela que era pra Frentex, dona Fefe, era ela. E ele ainda ficava chateado, porque como é que tu... Eu digo, eu não ensinei, a irmã me chamou, quase a atenção. Tanto que ela saiu do Colégio Auxiliadora e foi para o Ida Nelson, porque aí ela fez a prova lá, passou... Tu foi pro Danelson? Não, fui pro Colégio Batista também. Foi mesmo. Colégio né? Batista. Presta atenção. Olha, É. Batista, Tu tem será uma que é veia de aquele- crente, viu, Aline? Tu tem uma raiz de crente ali. Lá quando a gente foi morar em Fortaleza, eu estudei no Colégio Batista também. Tudo, porque É? o da Nelson Batista, né? Aham, Colégio Menina, Batista. eu tô chocada. É porque eu a gente, sei a gente que não foi conversa assim. sobre Tá tudo, vendo? a gente vai Não. descobrindo assim no podcast. Gente, é porque assim, olha, a gente quer só apontar uma coisa pra vocês. É Eu sou você. A gente- A ela que É é. espírita. Não, eu sou católica, mas eu tenho... lá em casa também, A Alessandra falando já de também- religião, a Alessandra já foi pro Alessandra... espiritismo. Eu já frequentei Alessandra, espiritismo há tu muito sabe tempo. que lá em casa, essa liberdade de escolha Foi do muito filho respeitada também tem lá em muito casa. a ver com o que eu vivi. O meu pai era Era kardecista, espírita,
acreditando em reencarnações, né, de que nós vamos caminhar para outras vidas, que nós temos apenas uma missão nessa. E minha mãe era evangélica, protestante. Ah, vovó, Né? E o que eu achava mais bonito na minha casa, gente, era que os meus pais subiam todo domingo a ladeira lá de casa, juntos, mãos dadas, né? Nem ele falava, nem ele cobrava absolutamente nada, esperava minha mãe sair do culto aos domingos, onde ela me levava, tinha escola dominical. E eu amava, né? Então eu fui criada nisso, mas aos poucos você vai crescendo e você vai escolhendo se identificando, um pouco, né? se identificando, né? Isso. Mas o que eu mais achava bonito é que os dois falavam de religião com muito amor, né? Foram 65 anos de casados. Meu Deus. Eu nunca vi meu pai discutir com a minha mãe por religião. E minha mãe era muito companheira e ele idem. E eu acho que eu não... Acho que vocês podem até me corrigir, né? Dentro da psicologia, da psiquiatria e tudo, enfim. É claro que nós temos uma história de pai e mãe, né? A gente traz isso, né? A gente traz a família, né? A gente traz o aconchego, os valores, os princípios. Mas a gente também tem a nossa índole, né? E essa índole você tem que regar que nem plantinha todo dia. Para você tentar, né? Sim. Essa virada de chave aí, muitas vezes na sua vida, é Com tentar ser certeza. sua melhor versão. Então eu acredito que religião é tudo que Jesus pregou. E Jesus, ele está vivo dentro dos nossos corações e que você pratica nas suas atitudes com o próximo. No amor, num abraço, num sorriso para o seu porteiro de manhã, num pedacinho de bolo, né? De você não se preocupar, né? Quem é quem? Não, todos nós viemos para uma missão. Mas é interessante, Eve, que você está falando disso. E nós fizemos um episódio que você, se ainda não assistiu, corre lá para assistir. E como eu fiz isso aqui, eu me lembrei. Deixa o teu like, querida. Gente, eu sou aquela que digo, não esquece de deixar o like. Então, deixe seu like aí no nosso episódio, mande para sua mãe, mande para as mães que você conhece. E aí, manda para as amigas também para fofocar. Ei, gente, vocês conhecem a história da Aline e da Alê? Então, manda também para fazer a fofoca. E aí, a gente tem a seguinte situação. Nós fizemos um episódio com o apóstolo Arão Amazonas e o padre Charles, né? E foi muito interessante, porque tudo que você está falando, eu acho que resume o episódio que nós fizemos. E aí, a gente tem essa questão que eu me converti, tem 8 anos, eu tenho 48 anos, eu me converti com 40, mas nunca ninguém na minha casa fez bullying religioso comigo. Não teve bullying espiritual. Muito bom. E as pessoas, Importante. assim, sempre quando eu convidava para algum evento ou algum culto, vão, né? E eu também não tenho problema nenhum de todo mundo ser católico, que eu vejo muito acontecer, muito mesmo. São pessoas que se convertem e isso cria atrito dentro do lar. Então, as pessoas, assim, as religiões, elas são o objetivo maior de todas as religiões é você se conectar com o que tem de mais sagrado. O transcendente. Não existe nada mais Exatamente. sagrado do que o amor. Exato. E nada né? de Então, imposição, como que né? você vai É? fazer? Não. Imposição. Imposição não dá. E Não na minha casa, ela trouxe isso pra minha casa, na minha criação já, né? Ela aprendeu isso na casa dela. Meu pai é árabe. O árabe, quando ele não é muito muçulmano, ele é muito católico. Eu não conheço, desculpa se alguém mas eu não conheço nenhum árabe ateu, né? O árabe é muito religioso, né? O povo árabe. Então, meu pai, ele é muito católico. Sempre tinha lá a imagem de Nossa Senhora, o terço. E ela sempre na linha kardecista. E os dois nunca brigaram por causa disso. Sempre foram muito respeitosos um com o outro. O que fez com que eu e meu irmão tivéssemos liberdade para escolher o nosso caminho. Eu sou católica porque eu me identifico, eu me sinto em paz onde eu sirvo, né? Gosto muito, me sinto muito feliz ali. E meu irmão hoje é budista, ele se identifica com o budismo e a gente vive tranquilamente bem. Então, essa experiência que ela viveu, ela trouxe para nossa casa, que eu também vou levar para minha casa. Óbvio que a gente apresenta o poder da oração para o nosso filho, a nossa religião, calhou da gente ter a mesma religião, então o Edu vem com a gente, acompanha a gente, mas ele vai ter a liberdade dele para sentir, né, no coração dele, essa conexão como a gente se sente. E eu quero dizer uma coisa aqui, eu tenho uma coisa para falar para vocês sobre isso, que eu fiquei super feliz, acho que eu nem te falei, Ale, que foi semana retrasada. Edu teve uma crise de ansiedade
porque ele teve um pesadelo. A mamãe estava em casa comigo. A Natália também já teve. Exato, ele ficou uma semana lembrando do pesadelo que ele teve, que foi um pesadelo que deixou ele bem Abalado, assustado. Né? E ele ficava com o coração batendo assim. Ele falou: mamãe, eu não tô bem, tô com o coração batendo, eu tô sentindo aquilo. Tu lembra, mãe? Ele não sabia explicar, ele tem 5 anos. Claro. Aí eu falei assim: filho, o que aconteceu? Ele contou o sonho, que era um menino que tinha batido nele e tudo. Aí eu falei: mamãe vai pegar esse menino e não vai deixar ele bater em você. Ele: não, mamãe, você não pode fazer nada. Só Deus pode. Vamos orar comigo lindo. aqui. E a gente passou uma semana, toda vez que ele tinha palpitação e o frio na barriga, aí ele falava: mamãe, vamos orar? Só Deus pode me ajudar. Já é um valor que ele tem uma visto, sementinha, né? Que já está germinando, ao longo da né? família. Eu fiquei super emocionada Mas e feliz com você isso. falou isso, eu quero deixar uma dica também aqui para as mães, né? A Natália teve, no período da pandemia, sem eu saber, ela assistiu uns 2 vídeos daqueles que apareciam cenas macabras, que eu não quero nem mencionar qual era o tipo de cena, porque todo mundo sabe o que viu naquele período da pandemia, né? Então, ela teve uma crise de ansiedade muito forte e ela ficava com tremor, tonteira, falta de ar, taquicardia, com todo o corolário, né, que a ansiedade, a crise de ansiedade tem direito. E aí nós fazíamos, além de orar, né, nós fazíamos sempre a inalação do óleo essencial de lavanda. Então é muito importante. A mamãe é a rainha dos óleos, gente. A mamãe tem difusor no quarto. A gente tem lavanda, lá em gente, casa olha aqui tem as mães se conectando. Olha, gente, lá em casa tem em todos os lugares. Gente, Que coisa linda. gente, Uma surpresa tem para surpresa chegando. Esse aqui é um presente Pra para você. você. É pra mim. É pra a você. surpresa. E a gente quer também trazer aqui uma mamãe que a gente admira muito. Você merece. Vocês merecem todo o amor do mundo e essa surpresa maravilhosa. Nossa. Nós não seríamos nada sem vocês, a nossa vidas. Oh, meu Deus do céu. Ai, gente, que lindo. E a gente também queria que... retocar a maquiagem. Parabéns. E esse buquê de flores aqui... Tem um cartão, tá até aqui, ó, já tá. E esse não foi combinado, a gente combinou só eu e a Lê. Esse buquê de flores aqui é pra mamãe que cuida da gente no podcast, que é a mamãe dessa equipe toda, que a gente admira como esposa, parceira e mãe, a dona Karen. Karen. Oh, meu Deus. E o cartão, procura meu cartão ali. Achei. Acho que é. Eu gosto da humildade da Karen, que ela diz assim, eu devia ter me arrumado. A mulher é linda acordando de manhã fazendo cocó. Essa mulher é a coisa mais linda. Ela é muito bonita. Pelo amor de mesmo. Deus. Simpática, muito. Até Ela é hoje, nossa mamãe. até hoje eu tento entender o que ela viu no Márcio. Olha, eu ainda nem editei, mas eu já chorei. Olha. Olha aí. Feliz Dia das Mães. Feliz Dia das Mães pra muito você, com obrigada, muitas feliz Dia bênçãos. das Mães. Parabéns, minha filha. Você. Você vai entender no cartão porque que você Gente, olha só, sem palavras, né? Foi uma das tardes, vamos lá. Vamos Márcio, eu lá. não vou chorar. Prometo, Márcio. Mas eu queria deixar um recado. Posso, Aline? Claro. Eu queria deixar um recado. A todas as mães do mundo, né? A todas as pães do mundo. Nunca se arrependam, não cobrem de vocês uma receita que não vem pronta. Deus mora Cada dentro mãe da é uma gente mãe. todos os dias. E muitas vezes o que a gente não sabe, que é aquela vozinha dentro, ela é intuição. Mas não há nada no mundo, se o mundo hoje está vivendo de uma forma talvez difícil, né? Depois de uma Covid, onde eu acho que Deus deu uma chacoalhada na humanidade para que a gente olhasse o próximo com muito mais amor. Precisamos de amor, muito amor e mais amor para todas as receitas da sua vida. Porque sem amor não tem resposta, sabe? E que nós somos mais ou menos um pouquinho disso, né, Fefe? Todo Com dia nós certeza. somos flores e, assim, amem seus filhos, abracem seus filhos, que depois vem, sabe, o amor de volta. E isso não tem nada no mundo que compense esse amor de volta.
de ser mãe, né? De ver o seu filho crescer, de ver seu filho realizado, né? Alessandra, Aline, ver minha filha realizada hoje, tem meu neto, sabe? Agradecer aos meus pais, né? Que me criaram, né? Que tudo que eu sou, eu devo a eles. A mim, os meus pais biológicos, um já se foi, também porque eu não tenho nada para cobrar deles. Eles foram só uma sementinha, né? De Deus, para eu chegar na outra família. Porque não era para eu contar uma história com eles, isso né? para você. Era para eu contar uma história com a minha família. E eu construí a minha família, né? A minha filha, meu neto, que é a minha continuação também. Então é isso, sabe? É muito prazeroso para a gente, né, Fê? Com certeza. Ver duas pérolas felizes, realizadas. Porque é isso, né? E a gente tá mesmo. E a gente tem A vida é isso. A gente teve muita sorte de ter mães como vocês. Muita sorte de ter mães como vocês. Exemplo pra gente. E que se a gente tá aqui hoje, vocês podem ter percebido hoje nesse episódio, é graças aos valores que vocês deixaram pra gente. Que nem a gente sabia que a gente tinha valores tão profundos e parecidos. E é uma honra pra gente estar aqui. Vocês são inspiradoras. São Mulheres inspiradoras. que inspiram. Mulheres que inspiram a gente todos os dias até hoje e vão inspirar todo mundo que assistir esse episódio. Aliás, um detalhe também. Menos tablet e celular para os seus filhos. É o Brinquem que com eu seus falo. filhos. Abracem seus filhos. Tomem café com seus filhos. O tablet fica para depois, num tempinho. Nunca deixe com que o tablet tome o seu lugar de mãe e de pai. Estejam presentes na vida dos seus filhos sempre. É o que eu digo. Eu agora não vou dizer, eu não falo, não vou dizer essas coisas para a Alessandra, porque já é uma mulher bonita. É linda. linda. Carinha de É neném. muito carinhosa comigo. Deus, ela é minha mãe agora. Não sou eu que sou a mãe, não. Lá em casa Ela não tá diz- diferente, não. É minha mãe. Ela disse que eu que sou mãe dela agora. Aonde chega, ela me casa apresenta. não tá Olha, diferente, minha não. mãe. Ela disse eu ontem pra que- mim, mamãe, eu quero fazer minha unha, eu preciso ir no salão. Aí ela começa Eu disse, a amanhã ir. a senhora vai. Ela nem sabia por quê, gente. E Ela ia aí, no salão. essas coisas eu vou do carro falando para os meus netos quando levo, porque eu sei que é um lugar que eles não podem fugir. Dentro do carro, eu brigo, eu dou conselho, eu converso, eu rio, tudo com eles ali, por causa desse negócio de telefone, mano. Eu digo Na pra mesa é eles proibido muito. lá em casa. Lá Quando em a gente vai casa, sentar pra comer, não todo vai. mundo larga o telefone. E quando a Restaurante Alessandra também. não tá, eles vêm com a carinha toda, vó, negativo. Sua mãe não tá, mas eu tô. Muito bem. isso. Vovó mantendo os valores da Porque mamãe. a Alessandra, mano, essa moça trabalha demais. Sim. Olha aqui a minha boneca. Uma princesa. É, Só faltou o Edu aqui. Essa é a princesa Natália. Natália, a gente tem uma pergunta pra te fazer. Tem que falar bem no microfone. Senta aqui no colo da mamãe. Fala, então. Peraí, senta aqui. Essa é minha pedra bruta. É um diamante. Bruta não, já tá Não, lapidada. é assim. Como é que é aquele copo? Como é que é a frase daquele copo? Como é que é a frase daquele copo? É bruta sempre. Como é que é? Bruta sempre, princesa às vezes. É. Então essa é a Natália, bruta sempre, princesa às vezes. Natália, fala pra gente aqui bem no microfoninho. Pra ti, o que é o amor? Eu não sei explicar. Gente, a naturalidade das crianças é incrível. Ninguém combinou nada. Ela Nem não sabe ela explicar, sabia mas que ela ela sabe vinha. sentir, né? Por que a senhora faz uma pergunta difícil dessa sabendo que eu não sei explicar? Olha, tá vendo? Mas você se sente amada? Você se sente feliz? Sim. Ainda bem, porque tu ia me fazer maior vergonha se tu E dissesse quanto a avó, que sou a tua segunda mãe. Sim. Gente, eles dizem, eu vou contar um negócio pra vocês. Você é muito carinhosa. Mãe, eu vou Peraí, contar um com perrengue. licença, Quando eu digo assim, ai meu Deus do céu, essa mamãe já tá perturbando. Aí eles viram pra mim e dizem assim, mamãe, a senhora não sabe que a vovó é desse jeito? Ela é assim mesmo, deixa pra... Eles me
ministram, me educam e dizem Agora, pra mim. eu disse para vocês que agora no final eu ia dizer o nome de todos os meus filhos. Sim. Ponha o negócio para rodar mais 20 minutos. A mais... Ele tá dando. Peraí. A mais velha é a Ellen, que é filha do coração. A Alessandra, filha do coração, mas minha filha do pai. E eu criei mais 3, com ela 4. Alessandra, Edson Júnior, Elisa, eu estou diminuindo, tá? E a Daniele, que é a caçula. A Dani é que eu conheci. Eu amo a Dani. A Elisa. Aí depois vem Ellen, que eu disse primeiro, vem Alexandre, Andrei, vem O Leonardo, e o Leandro, a Nena. Maninha, tem mais, mas eu esqueci agora. Claro. Mas, ó, Mas eu não estou com Alzheimer, não, tá? Não. É porque é muita gente que eu criei. Gente, Já. nós gostaríamos de agradecer. De agradecer muito pra vocês, porque esse Ao foi um meu filho episódio André, um beijo, que te nós amo. entregamos aqui Mas ela me ama a mais. intimidade das nossas vidas, abrimos nossos corações e nós fizemos tudo isso com muito amor. Nós estamos todos muito emocionados ainda e gostaríamos aqui de compartilhar com vocês. Amem, porque o amor, ele é invencível. amor demais nunca é de menos, não esqueçam disso. Vamos repetir? Amor demais nunca é de menos. Tchau, gente. Tchau, Até a gente. próxima. Feliz Dia das Feliz Dia Mães. das Mães, Dia das Avós, Isso, um de beijo. todo mundo, de tia Tchau, que tchau. criou, sobrinho. Você é todo maravilhosa. mundo. né? Feliz Dia das Mães. Obrigada, Eve. Deixa eu Deus abençoe.